retornamos aqui para a parte de geração de corrente alternada, os princípios da geração de tensão senoidal. Nesse segundo vídeo, a gente faz uma abordagem sobre o que falamos rapidamente no vídeo passado, e logo em seguida a gente vai tratar de uma carga elétrica percorrendo um campo magnético B com uma trajetória que eu vou impor para ela, uma trajetória em forma de circunferência. E aí a gente vai analisar como a força resultado da interação da velocidade com este campo magnético vai se comportar. Isso vai refletir futuramente no nosso gerador de tensão senoidal, que a gente vai falar no terceiro vídeo, ok? Então vamos lá. Inicialmente, relembrando do vídeo passado, a gente tem que a força magnética que resulta sobre uma carga elétrica é fruto da interação da velocidade, do vetor velocidade, com o vetor campo magnético. É o produto vetorial desses dois vetores perpendiculares entre si que geram a força magnética. Se esses dois vetores não forem perpendiculares, eu vou ter que achar a componente do vetor V, que é perpendicular a B, para então, com esta componente, poder ter noção do valor de F. Lembrando que F é sempre ortogonal ao plano BV, certo? Sempre ortogonal, regra da mão direita. Ali no caso, Vx seria a projeção sobre o eixo perpendicular a B. Ali a gente tem um exemplinho então do que foi visto no último vídeo, certo? Onde o Vx está sobre V, 90 graus, em relação a B, o Vy está em paralelo com B, componentes em paralelo com B não produzem a força, certo? Não tem geração de força, eu preciso das componentes que são perpendiculares. E por isso, então, eu vou fazer o cálculo dessa projeção e vou descobrir que o valor de Vx, na verdade, é V, módulo de V, vezes o seno de alfa. Certo? Então vamos agora ao nosso exemplo. A minha proposição aqui é fazer com que uma carga positiva se desloque numa trajetória de circunferência dentro de um campo magnético constante e uniforme B. Certo? Então tem essa carga, ela vai se deslocar a uma velocidade angular de 2π radianos por um período, que aqui se estipula T. Isso futuramente vai gerar o que se chama frequência desse sinal gerado, ok? Mas é um assunto para mais adiante. E a gente então tem essa trajetória em forma de circunferência que vai se deslocar a uma velocidade tangencial V. O nosso V, né? Que está no dedo indicador aqui da regra da mão direita. Essa trajetória em forma de circunferência, V vai estar sempre tangente, por isso que eu desenhei aqueles pontilhados amarelos, vai estar sempre tangente ou fazendo 90 graus em relação ao eixo do raio, certo? Esse V é constante. Lá a regrinha da mão direita, para a gente não esquecer. Tá? Imaginemos agora o nosso campo magnético B uniforme. As linhas de força saem do norte e vão ao sul. Então aqui eles estão no sentido do topo da tela de vocês para a parte de baixo da tela, certo? Eles estão andando dentro do LCD, do tubo de imagem do monitor de vocês. Ok? Bom, para relaxar o exemplo, para diminuir a quantidade de dados na tela, eu suprimi, deixei ali um breve esboço do campo B, certo? E já lembrando que o que me interessa são as componentes perpendiculares a B. Aquelas que vão estar alinhadas com B não me servem. Então eu preciso saber algumas coisas. Dentre elas, qual é o ângulo que V forma com B. Porque eu já sei, como está escrito aqui embaixo, que eu preciso calcular o seno desse ângulo. A projeção dele sobre o eixo perpendicular. Para isso, então, a gente precisa estabelecer o nosso triângulo retângulo e conhecer então esses ângulos. Aqui, ou se trabalha com 180 menos alfa, ou com o próprio alfa. Para o seno, não vai fazer muita diferença, mas a gente pode trabalhar com um ângulo menor, desde que a gente saiba que ele está apontando para o lado praticamente oposto de B, ok? A gente observando o sentido e a direção desses vetores, fica fácil de fazer a análise. Então, qual é a componente perpendicular? Estabeleço meu triângulo retângulo e acho então o Vx e o Vy. Vx perpendicular a B, Vy paralelo a B.
O que eu já sei aqui? Todas as componentes na minha decomposição em x e y que forem paralelas a B, eu simplesmente descarto, ou seja, Vy não serve para nada para nós aqui. E a partir daí a gente pode extrapolar para outras posições dessa trajetória. No caso aqui, com alfa valendo 90 graus. Com alfa valendo 90 graus, eu posso então calcular ali a fórmula do Vx, e eu vou obter ali o seno de 91, ou seja, todo o valor de V, né, o valor do módulo de V, é exatamente o Vx, ou seja, a projeção projeta exatamente todo o vetor no eixo perpendicular a B. É quando eu vou ter a maior indução magnética, é quando eu vou ter a maior força sobre essa carga, certo? É um valor máximo, porque todos os outros vão ser seno de algum ângulo que vai estar entre 0 e 1, né, como resposta ao seno. Aqui é quando vai dar 1, o máximo. Se eu for deslocando, obviamente que esse valor da força vai se diminuindo a ponto de chegar a 0 novamente. Nesse ponto aqui, o ângulo entre B e V é 0, ou 180, se a gente seguir trabalhando com alfa, né? Que para o seno é a mesma coisa. O módulo disso vai dar 0. Não existe projeção desse V no eixo dos x, ele está todo no eixo do y, e eixo do y não produz força. Então a força nesse ponto vai ser 0. Certo? Pela nossa fórmula, Q é V, produto vetorial de V vezes B, né? Nesse ponto seria 0, eu não tenho componente perpendicular, ok? Bom, nesse ponto eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que eu fiz no GeoGebra, que na verdade eu estou aproveitando a simulação já lá existente para a gente ter uma noção dessa força. Como essa força se comporta, né? Vamos olhar então. Pessoal, lembrando aqui então na tela do GeoGebra, eu tenho ângulo 0, 90, é sempre o ângulo alfa, certo? Cabe mencionar aqui que esse gráfico, na verdade, transcreve, à medida que eu mexo no ângulo, ele transcreve um valor proporcional a f. Aqui, f é 0, mas à medida que eu vou alterando o ângulo, f vai mudando o seu valor. Aqui, vocês lembram bem, era um valor máximo, né? Onde o seno de 90 era 1, vezes V, vezes B, vezes Q, chegava no valor máximo que ele podia ir, positivo. A partir daí, a força ia diminuindo até que nesse ponto, V estava paralelo a B, não produz força, né? Seno do ângulo, no caso 180 ou 0 grau, né? Não produz força nenhuma. E a partir daí, a força volta a surgir, só que agora empurrando a carga no sentido contrário, empurrando para baixo e cada vez mais aumentando, até que depois de 270 graus volta a diminuir de novo e nesse ponto volta a ser 0. Então, se eu for fazer uma análise, a força, conforme eu vou deslocando aqui com uma velocidade angular constante, um V constante, portanto, ela vai descrevendo uma senoide. A gente já sabe disso porque tem a função seno lá no cálculo da força, né? Então é por isso que à medida que eu modifico esse meu ângulo, ela vai responder proporcional ao seno, né? Vezes Q, vezes V, o módulo de V e o módulo de B. Ele pode mudar a amplitude, mas vai sempre responder como uma função seno, tá certo? Isso já dá uma ideia do que virá a ser o nosso gerador senoidal. Ele usa esse princípio. Muito bem? O vídeo era para ser curto, estamos estourando os 10 minutos já, eu vou parar por aqui. Pessoal, espero que fiquem bem, nos falamos no próximo vídeo. Um abraço.